E aí, pessoal, meu nome é Henrique. Eu quero ensinar vocês a utilizar o Git. É pela mesma forma que eu uso, né? Acredito que não precisa ter tantos conhecimentos assim, se aprofundar tanto. E eu vou usar um pequeno projeto que eu tô. Não é que seja um projeto, é basicamente um código para verificar algumas performances de dois códigos, né? Então, eu vou mostrar duas coisas diferentes, certo? Então, basicamente, o que é o Git, né? O Git é como se fosse uma linha do tempo, certo? Você consegue fazer operações, é basicamente assim. Você começa um projeto, né? Você começa colocando lá como é que está seu código. Aí cada commit que você vai fazendo, você vai salvando pequenos checkpoints no tempo. O Git, ele é um versionador, né? Ele trata das versões do seu código. Então, cada commit desse vai ser uma versão que você está tratando no seu código. E existem alguns padrões que você vai seguir, né? Ele basicamente você consegue como se fosse fazer operações. Você consegue fazer, tipo, digamos que está nesse commit aqui, você percebeu que, vixe, eu não consigo mais, meu código bugou, não consigo mais não consigo mais avançar. Aí você consegue voltar para o momento onde seu código estava funcionando e pronto. Basicamente assim, aí você continua a fazer as atualizações. Então, fora isso, o Git você consegue versionar o seu código também em paralelo. Então, ele funciona também para você fazer alterações junto com a equipe, né? Então, digamos assim, você tem um projeto, né? Digamos que é a linha do seu projeto. Você vai sair da linha principal, vai começar a fazer seu código. E nesse processo de você fazer seu código, você vai fazendo tudo que você precisa fazer e você vai precisar, digamos que aqui uma pessoa colocou uma atualização, né? Então você vai precisar pegar as atualizações das pessoas, né, de como é que está aqui, porque o código continua movendo. Digamos que tem várias pessoas trabalhando no mesmo projeto. Então você pegou uma atividade e você vai precisar fazer um merge, né? Voltar, colocar o seu código aqui. Mas para você fazer isso, você tem que pegar as atualizações que tinham antes do código antigo e colocar no seu, certo? Então você pega essas atualizações, coloca no seu para que você consiga colocar no seu código, na linha principal, né? Então isso aqui a gente chama de fazer merge, né? E também geralmente quando você traz essas informações, às vezes dá conflito, então você tem que resolver alguns conflitos. Então basicamente isso, o Git é um versionador, né? Você vai tratar de várias versões do seu código. Então aqui no GitHub como é que você vai fazer, né? Eu posso mostrar um exemplo de um projeto aqui que eu tenho, tipo aqui. Ah, isso aqui não é o que eu queria mostrar. Mas, deixa eu ver. Não, não tem. Mas eu vou mostrar com um projeto novo mesmo. Então vamos vir aqui. Vai criar aqui um novo repositório, né? Eu vou chamar aqui de Event Performance. Pronto, a gente vai verificar a performance de dois e um número é par ou não, certo? Então, basicamente está aqui, né? A gente pode colocar ou não um readme. Daqui a pouco eu falo mais dele. Tem coisa do Git Ignore, depois a gente pode falar. Mas, vamos lá. Como é que eu faço? Eu crio o repositório. Com o repositório criado, eu copio ele. Vou numa pasta qualquer, abro o terminal, você pode tanto abrir o terminal aqui, né, se você tiver, ou você coloca cmd aqui, ele vai abrir o terminal na pasta, e você vai colocar, você tem que baixar do Git, né, você baixa o Git, você vem aqui e coloca Git download, aí você pode baixar aqui, instalar e você vai ver se tem, você pode fazer com RUS, né, você vai colocar git-v, ele vai dizer a versão, Git, aí os principais comandos é o clone, certo? Você coloca o nome do seu, coloca o link do repositório. Ele vai fazer o clone, que é trazer tudo que está naquele repositório para cá. Então, se você ver, ele trouxe, está aqui. Outra coisa que você pode fazer é git clone, sei lá, se você quiser colocar, sei lá, o WS, que é Workspace, né? Sei lá, Heaven, aí ele clona também, coloca o nome que você colocou, certo? Então, eu vou deixar esse de baixo. Estranho. Ele não está aberto no campinho. Eu vou fechar aqui. 6. É.
Pronto, então eu vou abrir aqui no Visual Studio, né? E o Visual Studio ele já consegue fazer algumas coisas pra gente. A gente consegue fazer algumas coisas nessa parte aqui do VS Code, certo? Mas vamos logo para a parte do código, né? A gente vai criar um projeto, vamos fazer em C Sharp, certo? Vamos fazer, você tem que estar instalado .NET e tudo mais, né? Então, digamos que você já tem instalado. Menos version. Aqui a versão. Vamos lá, .NET New Console. Criar aqui uma aplicação console, né? Beleza. Aí aqui, a gente vai mudar, vamos tirar isso aqui. CLS limpa, certo? Eu vou reduzir isso aqui. Vamos trazer o código base, né? Porque aqui a gente poderia fazer o código aqui, mas eu quero o código base. Então a gente faz public class, o nome do arquivo, né? Program. Aí a gente fecha aqui e faz public static void main e a gente já consegue fazer a main no nosso projeto, né? Pode fazer aqui um debug, ou debug não, console.writeline e a gente faz um .NET build para ele buildar, né? Porque é uma linguagem compilada, tem que compilar. Então, se vocês olharem, criou um bin aqui e a gente pode fazer um .NET run para rodar. Beleza? Tá aqui, Hello World. Então aqui, nesse ponto, a gente já pode fazer nosso primeiro parte do commit, né? Vamos lá. Eu vou fazer pelo terminal mesmo, para vocês verem como é que é feito, e depois a gente faz pelo Visual Studio. Então, os comandos principais vai ser o git, o add, o commit e o push, certo? São esses os quatro principais que você está no começo, são os quatro que você tem que aprender, certo? A gente já fez o clone, né, que é para trazer do GitHub para cá o nosso código. Agora o git add. A gente pode adicionar um arquivo específico com aquele program.cs. Aí se você olhar um git, esse é status. Pronto, git status ele diz quais são os arquivos que você já pode mandar pro Git. Esse add é para você colocar como se estivesse colocando numa fila para mandar, certo? Se você olhar aqui ele mostra, deixa eu minimizar isso aqui. Aqui tem todos os arquivos que estão lá, né? Se olhar tem arquivo demais, eu acho que eu já posso ensinar uma coisinha. Se vocês olharem aqui, ó, e stage change, né, que é o que já está na fila para ser mandado, eu posso só clicar aqui no mais e colocar mais alguma coisa para ser colocado na fila, certo? Então, se eu vir aqui e colocar o git status de novo, já tem duas coisas na fila. Aí, tipo, você não vai mexer tanto com o terminal, então você pode mexer só por aqui, certo? Remover aquele da fila. Eu nem sei o comando para remover da fila aqui. Geralmente eu faço por aqui. Agora, eu vou... É que eu não queria mandar tantos esses arquivos. Eu vou criar aqui, ó, um ponto git ignore, certo? E vai ser os arquivos que eu quero ignorar, os arquivos que eu não quero salvar no meu GitHub, certo? Então aqui você pode pesquisar git ignores na internet para facilitar para você, né? Que já dizem todos os arquivos que você não quer. Aí basicamente aqui a gente não quer que vá a pasta bin, certo? Se você olhar, ela vai ficar cinza, certo? Hum, esse object eu acho que não precisa também. Acho que eu vou tirar também. Porque aqui dentro ele fica a parte de debug. Isso aqui eu acho que é mais relacionado com isso aqui, né? Que é a parte do VS. Isso aqui, se você abrir, ele abre o Visual Studio, né? Acho que o principal mesmo é só isso aqui. Só o program.cs, né? Então, nós podemos, né? Fazer git status. Então aqui a gente tem um program.cs, a gente vai fazer um git add tudo. Aí se a gente for aqui no git status, vamos ver que ele adicionou todos os arquivos, tirando o que está no git ignore, né? Adicionou o git ignore e tudo mais. Aí a gente pode fazer o git commit -m e colocar um texto, que é basic project, certo?
Então, eu estou mostrando aqui no terminal, mas a gente vai usar ali, certo? Se você olhar aqui, ó, todos aqueles estão aqui, não estão mais no change, né? Você poderia só colocar o texto aqui da commit, que é a mesma coisa de você fazer isso aqui que eu fiz. Aí, se você vir para cá, tudo isso sumiu. Você pode vir aqui dar um push ou fazer um git push, certo? Ele vai mostrar os arquivos que foram. Aí ele diz, ó, que foi da developer para developer, né? E é isso aí, né? Basicamente, vou atualizar a página. Pronto. Aqui está todos os arquivos lá. Então, sempre que você precisar, se você quiser fazer um clone, você pode vir aqui fazer o clone desses arquivos, desse estado atual, né? E pronto. Agora que a gente vai ver alguns conceitos, que é, a gente já viu, vamos deixar aqui. Já viu o básico de Git, né? Os 4 primeiros comandos, né? Git add, ou Git clone, Git add, Git commit, Git push, né? Aí você pode ficar perguntando, não, mas a pessoa, já ouvi falar de branch, já ouvi falar de magic quest, o que seria isso aí, né? Então vamos falar disso. A branch, se você vir aqui, é basicamente uma linha do seu projeto. A branch seria uma linha dessa. Se você criar uma nova branch, você está criando uma nova linha no seu projeto, uma ramificação dele para você fazer operações e depois voltar, certo? Então, quando você vai trabalhar com novas tarefas, né, você geralmente vai criar aqui um issue, né, que no caso é uma atividade, uma coisa para ser feita. Então, eu vou dizer testar, colocar teste, devem base, né? E aqui eu estou criando uma atividade que é para fazer a base do código, se o código é pau ou não. Aí, se você olhar aqui, tem aqui para criar branch. Você consegue criar branch tanto pelo Git, tanto quanto pelo código, né? Então, eu vou criar aqui para ele criar uma branch. Ele coloca um nome específico, ele escolhe aqui, ó. Você pode escolher de que branch você quer que ele receba, mas aqui, como só tem uma, eu vou criar só isso aqui. Ele cria a branch e já dá 2 códigos aqui para você. Você pode copiar e jogar no seu GitHub, que é tipo o Git Fetch, que é para ele trazer informações, e o Git Checkout, que é para trocar de branches. Agora a gente vai aprender mais alguns comandos do Git, certo? E que comandos seriam esses? Eu vou colar aqueles códigos, certo? Se você olhar, ele fez o git fetch. Aí, se você ver aqui, ó, new branch, ele percebeu que lá no GitHub agora tem um branch novo. Você vem aqui e olhar aqui, tem 2 branches, né? Então, o Git, tipo assim, o Git ele funciona assim: tem a nuvem, né? Tem a nuvem e tem o seu computador, certo? E vai ter aqui a origin, né? E aqui é o local. Certo? Então, toda que você faz uma operação com Origin, você está fazendo da nuvem. O fetch ele já pega direto da nuvem e traz para o seu computador, certo? O fetch, o pull, essas duas traz da nuvem para cá. E tem o push, que ele leva do seu computador para a nuvem. Aí, beleza, né? Onde é que a gente parou? A gente acabou de fazer o fetch e vai fazer o checkout. O que é o checkout? O checkout, se você olhar, ele diz aqui, trocou da para branch para essa branch. Se você olhar aqui no VS Code, aqui embaixo, bem aqui, ó, ele diz qual é a branch que você tá. Se você clicar, você consegue trocar entre as branches. Antes estava na Develop, né? Tá aqui Develop, e agora está nessa nova branch. Como é que a gente sabe as branches que tem no nosso computador? A gente faz git branch, né? A gente aprendeu mais 2 comandos, que é o git branch, o git checkout e o fetch também. Ele lista as branches que você tem no seu computador. Você consegue criar uma branch, só fazer git branch, colocar o nome de uma branch aqui, sei lá, qualquer coisa, criar uma branch. E você consegue trocar entre branches, git checkout, para branch que você quer. Por exemplo, olhem aqui, ó. Você tá vendo aqui? Ah, não, tem que tirar aquilo ali, né? Fica melhor de ver agora, foi mal. Então, o git checkout, né, develop. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para ficar melhor para vocês, né? Git checkout develop, você clica aqui, ele diz aqui, trocou para develop. Se você olhar a origin, que é a que está lá. Então, se olhar aqui embaixo, clique aqui, ó, trocou develop. Você pode vir aqui e colocar a outra lá, beleza?
E se você der o git branch aqui, ele vai dizer que está na outra branch, né? Beleza, basicamente isso. Então a gente está na nova linha, certo? A gente está na nova linha, onde agora a gente vai querer fazer o programa aqui, vai verificar se um código é pau ou não. Então a gente vai criar uma nova classe aqui, que vai ser o eventTest.cs, tá? E vamos fazer aqui, public class, eventTest, beleza? Eu vou fazer ela como estética, né? Classe estática, que vai ter um método que vai ser public static teste, certo? Onde a gente vai rodar um teste. Para a gente verificar, nós vamos... aqui tem que colocar... ele vai retornar um double. Vou colocar aqui retorno 0. 0. Beleza, a gente já tem o código inicial. Se você olhar, tudo que é verde é coisas para ser adicionado, o que é amarelo é coisas que foram modificadas, certo? Se a gente olhar aqui, status, nós vamos ver que foi modificado, né? Isso aqui, para ser adicionado, é esse event test. Vamos deixar de usar o terminal por enquanto. E beleza. Agora a gente tem isso aí. Agora eu vou querer subir isso aqui, né? Eu vou chamar de... vamos fazer um commit, que é base event test. Chamar de add base event test, que é só a base para fazer o teste. Vocês veem se está tudo salvo, né? Dá o commit. Só o commit ele só preparou, né? Ele só encapsulou em um grupo de mensagens. Todas as modificações estão naquele grupo. E você dá o push, certo? Aí você pode vir aqui no seu código e olhar. A develop, ela não tem aquele código que a gente colocou. Porém, na outra branch tem o event test, né? Se você olhar aqui, já está dizendo, você quer comparar e fazer o pull. Aqui é onde a gente já pode ver o que é um merge request. Esse pull request é basicamente querer mergear as branches, né? Então você vai querer, eu quero mergear essa branch aqui, né? As modificações que foram feitas, que já diz algumas modificações, ela foi feita essa modificação. Apagou o Hello World e criou isso aqui, né? Então o que a gente vai fazer? A gente pode criar esse merge request, tem que nomear ele, que eu vou chamar de event test. Vou chamar só de event test. A gente vai criar esse merge request, isso aqui é só o nome dele, né? Aí aqui ele vai listar todos os commits que foram feitos. Você pode vir aqui e ver os commits, né? Clica aqui, você consegue ver todas as modificações, tem outra forma de ver, você consegue trocar aqui para ver desse jeito aqui separado, então tudo junto. E você consegue, esse aqui é só do commit, né? Você consegue ver só do commit, você consegue ver geral, né? Porque você vai fazendo a ideia é você fazer vários commits até você chegar num ponto específico, qual é o objetivo desse merge request. Se alcançou esse objetivo, você retorna ao branch original, beleza? Então vamos dar continuidade. Agora, o que a gente precisa para poder verificar o teste, né? Fazer esse teste. A gente precisa de 2 métodos, né? 2 métodos para comparar, 2 métodos. Então vamos fazer aqui 2 métodos. Que vai ser o public static bool, né? Que é verificar is even. Aqui ele colocou direto, mas eu não quero colocar nesse formato, né? Eu quero que seja em formato de função mesmo. Eu vou dar um retorno. Qual é o método forma mais simples, né? De você verificar se o número x ele é pau ou não. Você vai aqui e coloca, se o resto divisando ele por 2 é igual a zero. Esse aqui é o método mais clássico, né? De você verificar. Deixa eu tirar isso aqui, né? Então esse aqui ele verifica se o número é pau ou não, né? Então a gente pode testar aqui. Vou testar aqui. Ele já está no. Já pode pegar ele aqui, né? Fazer aqui, ó. Ponto visível. Eu vou colocar 2. Console right line
Vamos fazer um if. Fazer assim. Se esse número for o par, eu vou dizer é par. Se ele não for, ele é ímpar, não? Else. Então a gente pode fazer o build. O run. Nós vamos ver que 2 é par. A gente colocar 3 aqui. Então, a gente já tem essa forma. E a segunda forma que a gente vai fazer, vou chamar de even 2. Even 2, que é a segunda forma, seria isso aqui. Isso aqui é uma segunda forma que eu vi de como você verificar se o número é par ou não. Vamos testar primeiro, só para verificar se funciona. Vou colocar para 2. Né? O even 2. Dá o build, salvei lá em cima, né? Deu run. É par, certo? E o 3. Build. Run. Aí. Como é que funciona essa forma aí? Por que isso aí funciona? Isso aí basicamente é isso aqui. Digamos que tem um número na base 10, né? 1 na base 10, 2 na base 10 e 3 na base 10. Eles seriam o quê? Ele seria 0, 0, 1, né? 0, 1, 0, né? E aqui seria 0, 1, 1. Eu não sei se vocês percebem que os números ímpares, eles têm um 1 sempre aqui e os números pares têm um 0, certo? Então essa verificação lá de usar o i comercial, né? Um i comercial só, não dois, né? É basicamente você fazer, digamos que eu quero verificar que o 2 é par. Se vocês olharem, aqui eu estou verificando se esse número com 1 ele muda, né? Então no caso eu estou verificando o quê? Se, digamos que eu estou verificando se 2 é par, no caso é 0, 1, 0. Eu vou fazer o i comercial dele com o 1, né? 0, 0, 1. É basicamente você fazer elemento por elemento o i, né? O i como você conhece, 0, 0, dá 0, 1, 0, dá 0, 0, 0, dá 0, né? Agora, para o, o 3, né? Se eu for fazer com... Isso aqui eu fiz com 2, né? Agora com 3, que é 0, 1, 1. Com o outro, né? Que é 0, 0, 1. 1 com 1 dá 1. 1 com 0 dá 0. 0 com 0 dá 0. Então, se você olhar, 0 ou 1, sempre vai ser isso. Ou vai ser 0 ou vai ser 1. Basicamente, você está verificando se o número é 0, né? No caso aqui, eu verifiquei com 2, né? Esse aqui é o 2. Esse aqui é o 3. Se eu fizer o i com 1 dele e der 0, quer dizer que ele é par. Se eu fizer e der 1, ele não é par. É basicamente o que está ocorrendo aqui. Aí eu quero verificar se essas duas formas, qual é que é mais rápida, né? Em teoria, eu tenho a ideia de que isso aqui seria mais rápido, por quê? Porque ele faz a operação com bits, né? Ele faz a operação com bits. Lembre que é só um i, certo? Então a gente já tem duas coisas aqui. Beleza, a gente já tem aqui os 2 métodos e tudo mais. Vamos fazer assim, a gente vai comitar só o event test, vamos colocar add methods to compare, certo? Então, se eu der o push, então aqui, aqui já vai ter mais um commit, né? Isso aqui, 2 métodos para comparar. Então a gente já tem 2 commits e algumas modificações. A modificação aqui é essa, né? Então vamos continuar. Agora a gente tem que definir aqui como é que a gente vai fazer esse teste desse tipo de coisa de performance. Geralmente a gente precisa de uma grande quantidade de uma lista de informações para serem testadas, certo? Então aqui a gente vai receber uma lista. Eu vou colocar o int, por quê? Porque eu não quero pensar nos bytes de forma de números negativos. Eu quero colocar o int, que é um signet int, né? Que é
inteiro sem sinal, né? Então, se você, não sei se você conhece essa informação, mas tipo, se você pensar, é, se você pensar, isso aqui são todos os inteiros que você consegue colocar, né? O max int e o min int, né? E o max que você consegue colocar na sua máquina, né? Que eu acho que é 64 bits, então teria que meio que 32 para cá e 32 para cá para definir números em positivos e negativos, né? Não sei se você conhece que tem um zero, quando tem, coloca isso aqui e 32 zeros, né? Seria 32 números aqui. Aí os que tem zero, se não me engano, é positivo, que começa com um são negativos, né? Então aqui é 0 com 31 zeros, um com 31 zeros, certo? Zeros ou zeros ou uns, né? Então você conseguiria pegar até 2 elevado a 31 números, né? Seria algo, alguma coisa assim. Então positivo seriam isso e negativo seriam isso. Mas se você pega um Signed int, você meio que você continua pegando essa mesma quantidade, mas só que você só vai olhar, vai pegar todos os números daqui para cá, né? Digamos que todos os positivos, como se você tivesse pegado essa régua e empurrado, tivesse, sei lá, pegado essa régua aqui e puxado para cá. Então você não quer pegar números negativos, você todos positivos para fazer essas operações daqui, né? Então você pega, em vez de 2 elevado a 31, vai para 2 elevado a, 30, a 63, sei lá, alguma coisa assim, né? Pra você pegar todos os números possíveis aí. Beleza? Então, por isso que eu coloquei no site, né? Só para dar essa informação a mais, né? E aqui vai ser um, chamar de teste, né? Testes, todos os valores possíveis, né? Então, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente compara? Como é que a gente vai fazer isso aí? Por que a gente precisa de vários testes? Porque para você fazer teste de performance, e nesse caso é de tempo, né? Antes e depois de fazer a operação, né? Você pega um start aqui e um end, né? Você pega o tempo nesse momento, depois marca o tempo depois, você subtrai os dois, né? O E menos o S, e você consegue ver a quantidade de tempo. Mas só que nesse processo pode ser que ele demore um pouquinho mais, porque tem um processo no computador que está ocorrendo que ele demorou um pouquinho mais. Então, durante aquela rodada, pode ser que tenha ocorrido isso. De que aqui dentro teve um ruído. Então, por isso que a gente não faz só uma vez o teste, a gente faz com grande quantidade. Certo? E faz isso com médias, né? Então, para fazer comparações, né? Fazer testes de performance de dois algoritmos, tipo, o tempo que demora dois algoritmos de busca, o tempo que demora esses dois aqui, a gente faz esse tipo de comparação. Que no caso é fazer um date time. Em todas as linguagens, geralmente, você consegue tratar tempo, né? Esse start. Você pega o tempo agora, date time end, que vai ser o tempo depois, e depois você retorna. Você consegue pegar tipo um double aqui, que vai ser o total, que vai ser o end menos o start. E você consegue. E isso dá um tipo específico, né? E esse tipo você consegue fazer 2 minutes, 2 milliseconds, 2 microseconds. No caso, como aqui é muito pouco tempo, vou colocar 2 nanoseconds. Então aqui a gente já pega o valor em nanosegundos. Então aqui dentro a gente já pode pegar e fazer o examine. No caso, como é que a gente vai poder verificar, né? A gente poderia passar aqui um... Não é task, não é func, se não me engano é func, que ela recebe o que é que eu recebo, né? Int, e o que é que ela retorna? Bool. Isso aqui é basicamente uma callback, né? Eu estou passando qual método que eu quero que seja chamado, né? Se você olhar aqui tá em minúsculo, né? E aqui esses dois são em maiúsculo. Então, se eu colocar aqui is having, ele já sabe que ele pode é, rodar esse teste, né? Eu vou tirar isso aqui por enquanto e colocar aqui um x. A gente vai colocar um x aqui dentro e pronto. E a gente vai retornar esse total aqui, né? No caso, vou colocar um return disso aqui. Digamos que a primeira versão do código que você pensou foi isso aqui, né? Então, como é que a gente chamaria? Eu vou colocar ele aqui para vocês poderem ficar vendo, certo? Vou puxar um pouquinho mais para cá. Então,
Eu vou colocar aqui, eu vou fazer outro commit, né? Que é initial test method, certo? Então, eu fiz um método inicial de teste, que no caso seria esse aqui, vai verificar o tempo que demora para fazer, em nanosegundos, né? Tempo em nanosegundos que demora para fazer essa operação. Então, a gente vai colocar aqui teste, ponto teste. A gente pode colocar um número, sei lá, 2. E a gente vai usar o primeiro método. E depois a gente vai utilizar o segundo método. Isso aqui é como é que o back funciona. A gente não está passando. A gente está passando o método que ele chama, que ele vai chamar, né? Então o método que a gente é como se uma função pudesse ser um parâmetro, pudesse ser um tipo de dado, certo? Basicamente isso. Se você olhar, ele retorna alguma coisa, né? No caso é um double. Então, eu vou colocar double. Result 1. Um double result 2. Certo? A gente pegar esses dois resultados. E aí, o que a gente vai fazer com esses dois resultados? Vamos fazer. Vamos colocar aqui um textozinho, né? Result to. Aí existe aqui no C Sharp a gente coloca isso aqui e a gente consegue fazer formatação de texto, né? E no caso, vou colocar. Eu vou fazer assim, ó. Int value, reguladores, né? Porque a gente quer testar para o mesmo valor, né? Vamos aqui tentar o value. Vou colocar só assim, acho que já tá bom. Desse jeito aqui. Aí a gente vai mostrar os dois resultados, que no caso é result 1. A gente vai colocar aqui um barra T, que é para ele dar um tab. Result 2. E agora a gente vai colocar os dois valores. Esse é o result 1. Estou só formatando, certo? Isso aqui é só formatação. Result. Vamos rodar o código do jeito que tá. Existe outro comando aqui do .NET, que é o clean. Ele limpa a sua solução. Meio que ele apaga o que foi compilado e você pode fazer o print de novo. É só outro comando, né? Do build. Eu vou dar um CLS aqui para ele limpar. Eu vou dar um .NET Run. Tá aí. Aí o result para. Ficou muito perto, né? Acho que eu vou dar 2/T. Aqui é em nanosegundos, demorou essa quantidade. Se você olhar, isso demorou menos, né? Então toda vez que eu rodar, toda vida que eu rodar, ele vai dar valores diferentes. Tá vendo? Tá dando valores diferentes. Então, lembra daquela ideia que eu quero usar a média para pegar bons resultados, né? Pronto. Agora, a gente quer comparar como é que a gente vai. Esse método não tá bom, certo? A gente poderia comitar aqui onde é que a gente tinha parado aqui no Git, né? Lembra que a gente tá fazendo duas coisas em paralelo. Tá fazendo o Git, tá fazendo esse teste aqui, né? A gente já tem esses três commits, né? Ele mostra as modificações aqui. E foi essa, né? O estado lá que tava e tudo mais. E aqui. Vamos fazer o merge, o request. Vamos fazer o merge, né? Fazer essa. Voltar para develop. Depois que você faz o merge, ele fica roxinho assim, né? Se você olhar, a branch continua. Geralmente até um negócio, geralmente você tem que voltar lá e ficar apagando essas branches, essas outras branches. Se você olhar na develop, agora ela tem a modificação. Ele mostra aqui, né? A modificação que estava lá. É, alguns commits vêm para cá, diz aqui que o último commit foi que mergeou, né? Você consegue ver aqui. Coloca, ver todos os commits, né? Os commits iniciais e os três outros que a gente fez depois. Vai fazer outra issue aqui, que vai ser use average to even test, né? Vamos usar a média para fazer isso aí. A gente vai criar aqui a branch, né? Se eu olhar, eu fiz operações na nuvem e meu computador não sabe que essas coisas foram feitas na nuvem. Então eu tenho que vir e voltar aqui, né? MD, fazer o fetch. Geralmente eu faço o
fetch realmente no terminal e a troca de branch aqui, né? Então ele trocou para a nova branch. Então agora ele tem essa daqui e essa outra branch, certo? Se olhar aqui, trocou, né? Então agora a gente vai mudar aqui o código para trabalhar com lista, certo? List é o int, na verdade. Vai ser testes, certo? Agora, para a gente trabalhar com média, a gente vai precisar de um double sum igual a zero, né? Para acumular e fazer um for. Pode ser um for each, né? Acho que eu já deve ter conhecido o for each por aí. Nós vamos pegar essas informações e trazer aqui para dentro, né? Então, aqui eu vou chamar de teste. Então, o teste vai ser com esse número, né? Vou até colocar assim. Eu vou colocar o int aqui. O int aqui. Aqui eu vou colocar o int. Né? Ele vai tratar aqui. Vamos até testar logo. Aqui vou chamar de. Eu vou colocar double time. Beleza. Time. É, beleza. Vamos pegar aqui o tempo. A gente vai ficar acumulando essa soma. Então isso aqui já resolve. Isso aqui já é o formato final do teste, né? Aqui ele está esperando a lista, então ele não vai mais funcionar desse jeito aqui. Então, vou até puxar para cá para vocês ficarem vendo as duas formas. Voltando aqui, o que nós fizemos, não? Já. Vamos só ver o que foi modificado aqui. Aqui você consegue ver as modificações, certo? Como ele mostra as modificações de um para o outro, você pode ver que foi de int para um silent int, de int para um silent int. Todas as modificações aqui, né? O que é vermelho foi removido, o que essa cor aqui foi modificado, né? Eu estava querendo testar aqui, antes da gente dar continuidade, isso aqui para int, certo? Muda esses dois para int. Se você clicar aqui, você vai ver que esses dois saíram, né? Voltou para o estado que estava antes. Mas ele pega qualquer modificação. Vou colocar um espaço a mais aqui. Ele já mostra a modificação que ocorreu, certo? Então vamos testar. If test. Esse aqui sempre vai dar certo, né? Is não devem, né? Aí ajudando. Então vamos colocar aqui 3, né? A gente já testou com 3, né? Vamos colocar menos 3. Vamos colocar C aqui, que ele deixa comentado. Eu vou dar um clean, build e run. 3 não é ímpar, né? Menos 2. Então ele funciona para os dois. Então a gente pode tirar isso aqui. Vou continuar deixando o int aqui, certo? Beleza. Então aqui já está tudo ok. Aqui a gente já consegue testar, né? Para muitos, né? Esse aqui vai pegar a média. Então, quanto maior o nosso range, né? Quanto maior a nossa quantidade de dados, melhor vai ser para testar, certo? Porque isso, né? Porque quanto maior, mais próximo do real se torna, né? Quanto maior, mais próximo do real se torna. Então, a gente pode voltar isso aqui, na Kahoot, ele voltar aqui, aí no caso a gente vai precisar de uma lista. Uma coisa muito importante quando você vai tratar de exceções, onde você quer testar mais de um método, é usar o mesmo parâmetro em todos os métodos, né? Então, esse parâmetro aqui vai ser usado nos dois, né? Então, em vez de usar um int aqui, eu tenho que passar essa lista, né? Então, tipo, é muito importante. Tipo, uma vez na faculdade eu tinha que comparar algoritmos de busca e eu, para cada
para cada um, né, eu fiz uma lista diferente. Isso não tá correto, né? Porque o algoritmo de busca ele vai rodar diferente para ordem de diferentes de números, né? Então, mesmo que mostre, esse algoritmo foi mais rápido que aquele, mas ele não está 100% porque não usou o mesmo parâmetro, né? Então, vamos mudar aqui para list. No caso, eu acho que eu vou precisar criar aqui um private static, né? Porque ele está dentro dessa classe aqui, né? Então, acho que tudo tem que ser static. Eu vou colocar aqui list de int gen random list por um tamanho, né? Vou colocar aqui size. Vou ver aqui se a IA me ajuda. Aí, ó. Ele vai criar uma lista vazia. O negócio legal do C Sharp é que você pode colocar só o new com o negócio, porque se você colocar o parâmetro aqui, ele já sabe o que é que ele tem que fazer o new, né? O random, o for, e ele vai converter, né, todos os números que ele foi gerando aqui para o int. E tá aí. Aqui já gera os números pra gente, né? Então, o que que nós vamos fazer? Vamos pegar, vou colocar aqui testes. A gente vai chamar esse método aqui, né? Para um tamanho, sei lá, 20. Na verdade, é bom um tamanho grande, né? Vou colocar 1000. E a gente passa aqui os testes para ele ver. Esse value, eu vou colocar esse tamanho aqui, certo? Para esse tamanho, eu vou colocar aqui in nanoseconds. E eu vou descontar isso aqui. Build. Run. Queria que ele ficasse próximo, ele tá estranho. Teste 1. Teste 2. Só para ele ficar pronto aqui. Aí se você olhar, esse já está bem mais rápido do que esse, né? Então a gente já tem uma solução, né? A gente já comentou, né? Vai fazer o push. Não sei se vocês perceberam bem aqui, ó. Ele mostra os 3 commits que a gente tinha antes, né? Esse aqui é como se fosse a linha lá da develop. A gente foi criar esse merge request aqui, né? E eu não estou vendo atual, né? Não tem um commit atual, né? Mas vamos ver por lá, né? Se a gente vir aqui, vai ter uma nova branch, né? Ou cliquei sem querer. Mas já está aqui a nova branch com as novas alterações. A gente pode clicar aqui. Acho que pode ser com esse nome. Ele vai mostrar, acho que foi 2 commits. Foi só um, né? Foi só aquele commit lá, né? As únicas alterações a gente mudou aqui, né? Para o int, colocou esse método aqui, criou, na verdade, isso aqui é como era antes, como ficou, né? O método antigo era só assim, ele ficou desse jeito, né? Com aquele criar uma lista e fazer as operações aqui, né? Então a gente já conseguiu testar, testou para 1000, viu que é mais rápido, né? Em nanosegundos isso roda 73 e esse outro. Mas eu vou aumentar aqui para 10.000, 100.000. Vamos rodar para mais números. Aqui tá errado, né? Aqui não é 1000, é esse valor aqui. Ó, já deu, tá maior, só que se você perceber, teve uma diferença maior. Provavelmente teve alguma variaçãozinha no meio, por isso que deu aquele número maior de média, né? Bem maior. Mais próximo do valor real ele fica, né? Aí lembra que é os dois, né? Então, para a mesma lista. Essa lista aqui foi criada uma vez, então a ordem dos números que está aqui é a mesma, né? Quando ele vai testar esse, quando ele vai testar esse. Então, é bem próximo da ideia real. Então, é isso aqui que eu estou mostrando aqui, é a ideia
verificar a performance, né? Como é que você faz a verificação de performance? Você vai criar uma base de dados, né? A partir dessa base de dados, você vai pegar os métodos que você tem, fazer esse método rodar várias vezes, na média, né? Rodar ele várias vezes. Com ele rodando várias vezes, né? Você verificando os tempos, você vai tirar a média, né? E para você ter o valor mais próximo do que seria o real. Outra coisa que a gente pode fazer aqui, né? Seria uma melhoria, né? Que no caso, colocar dentro de um for. Vamos fazer isso aqui. Vou fazer aqui um list de int e subscrever. Aí, sim. Aí aqui a gente pode tirar isso aqui, né? Como eu tinha falado, e a gente vai criar uma lista com alguns valores. 5 milhões, certo? Então a gente já tem vários testes aqui, né? A gente vai fazer esse teste aqui para cada um desses, né? Então vai ser basicamente isso aqui. Length, só length. Eu vou puxar tudo isso aqui para lá, né? Puxar tudo isso aqui para dentro, né? Apertando Alt para cima, certo? Um tab. Aqui eu vou colocar o length. Estranho. O length não. Int. Aqui continua igual, né? Que ele vai usar o teste. Aqui vai ser length. Acho que aqui já tá. Aí para separar, vamos usar aqui uma. Tipo isso aqui. Aí a gente consegue separar isso aí. O que que a gente fez? A gente colocou vários valores de teste. Eu já tinha feito build, não foi de não, só para run. E aqui tá para cada um deles, né? Vamos ver aqui os resultados. Para 1000 foi 64, isso aqui, né? A gente já viu esse resultado antes. Aqui foi 64, 47, 69, 42, 44, 6, né? 44, 2, 46, 3, 47, 3. Se você ver, esse aqui passou, né? Ficou mais alto. É a primeira vez que acontece de ficar mais alto. Aqui, 44, 73, né? 47, 46, 36, 37, 38. Tem mais um, né? 5 milhões, 36. Aí você consegue ver, né, que esses valores estão, na maioria deles, né, ele é menor. Então esse método é mais rápido do que esse. Você pode fazer um gráfico, né? Você poderia pegar, fazer um arquivo e salvando para cada teste desse aqui, né? E fazer um gráfico de para tamanho, né? De acordo com esse tamanho de teste, para ver os tempos, você vai ver um gráfico e tudo mais. Mas aqui a gente já conseguiu o que a gente queria. Então aqui a gente vai colocar aqui um teste. Não sei se é bio, é to, para fazer o teste para outros tamanhos, né? Fazer o push aqui. Se você olhar, ó, ele fez aqui, né? Ele mostra aqui como é que foi, né? Que era a branch principal, fez esse Magic Quest aqui, voltou para principal. E esse aqui vai estar dentro do nome. Provavelmente o nome que está aqui é o da branch. Aqui, ó. O commit atual. Né? Pronto. Eu acho que é isso. A gente pode voltar lá. Acho que eu fiz o push já, né? Deixa eu fazer de novo. Deixa eu ver aqui, né? Se foi. Foi só 2 commits, né? Teste para outros tamanhos, beleza. É... Vamos fazer o merge aqui, né? A gente já conseguiu fazer o resultado que a gente queria. Uma última coisa aqui para a gente concluir. O que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui e colocar um readme. Sempre que você colocar um readme, markdown, você vai
poder colocar informações. Você já mexeu com LaTeX, é um pouco parecido com LaTeX no sentido que você consegue colocar expressões matemáticas. Tipo Y. Aí se você baixar a extensão, você consegue ver o preview, né? Então, expressão matemática. Você consegue, se você colocar um asteriscozinho assim, ele fica como se fosse o título do seu texto, né? Então, no caso aqui vai ser given test. Aí você pode colocar aqui alguma informação, né? Vou colocar aqui que vai ser um método. Eu vou colocar no formato de código. Você pode colocar essa aspa assim. Classic. Aí aqui eu vou colocar Ctrl B para ele fazer o negrito. Esse aqui é o negrito dele. Vou copiar isso aqui. B. A gente vai tirar isso aqui. Aqui, né? Pegar isso aqui, o outro. E o outro é tirar 6.0. E a gente pode subir como se fosse doc de documentação. Dá o push aqui. Já fica aqui o próprio commit, né? Ah, ele mostra as cores, né? Tipo, antes de dar o push, depois de dar o push. Então já fica bem organizado. Aqui vai aparecer o último que é o doc, né? Ah, eu já tinha mergeado, eu acho, né? Acho que eu já tinha. Tá aqui, ó. Eu tenho 8 commits, né? Tinha feito um merge aqui. Aqui, ó. Tá em ordem aqui, né? Eu já tinha feito um merge. Então, aquele mesmo, o que que aconteceu? Aquela mesma branch, né? Eu fiz dois merge requests, né? Eu fiz dois merge requests e bem aqui eu fiz um commit para aquela mesma branch, né? Eu meio que continuei ela aqui, fiz a doc, eu teria que juntar aqui, né? Daqui para cá, doc, create merge request. Aí ele vai ver que tem um commit, né? Que é aquele commit lá da documentação. A única mudança é que tem um arquivo novo, que é esse arquivo que tem essas informações aqui. A gente pode só vir aqui e fazer um merge, confirmar. E pronto. Agora ele tem o readme aqui. Tudo que é readme, qualquer forma que você escrever, tudo maiúsculo, tudo minúsculo, ele aparece aqui. Você consegue copiar na forma de código e tudo mais. Uma última coisa, só para a gente concluir, esses commits, ele tem esses códigozinhos, certo? Então, antes de eu fazer esse teste para vários tamanhos, né? Esse aqui, que é só com a média, a gente poderia copiar esse código aqui. Você pode ir em qualquer LLM que você tenha, né? E perguntar para ela qual é esse o bit do código. Aí, basicamente isso. Ele vai dizer aqui mais ou menos como é que é o código, né? Que é basicamente você fazer o checkout pro código, se eu não me engano. Aqui, ó. Checkout com mid hash, né? Que é é o hashzinho, é como se fosse o ID. Então, se você vir aqui, você lembra, né? Eu vou fazer aqui o git checkout develop. Vou trocar para develop. Git print. Lembrando que a develop aqui ela não está atualizada. Ela diz aqui, está 7 commits atrasado da outra develop, né? Então você pode fazer um git pull origin develop. Isso aqui é o que? Está fazendo pull, pegando as informações da origin, né? Da nuvem, da develop da nuvem para a minha develop atual, para a branch que eu estou atualmente, no caso da develop, né? Pronto, aqui ele mostra como fez as alterações, né? E agora eu vou fazer um git. Eu vou trocar para outra branch só para
aquela 3, troquei para essa branch, a gente vai vir aqui copiar o hash, né? Vem aqui, ó. Digamos que eu quero vir para esse momento aqui, eu faço um git checkout e aquela hash. Se vocês olharem como é que está o código atual, né? Ele está nessa branch aqui. Se eu fizer essa operação, ó, ele diz que a head foi trocada. Então ele mudou. Ele vai estar. Não existe mais o region, se você ver aqui está apagado, né? Apagado. O estado aqui está diferente. Então a gente consegue voltar para o momento anterior e começar a fazer as coisas a partir de lá, né? Você não está no momento certo dela, né? Você tem que trocar pro local certo. Então basicamente é isso. Eu acabei mostrando, foi o que eu fiz, né? Revisando aqui. Que é bom a gente voltar, né? Checkout, develop. Aí que a gente voltou para develop, foi o que a gente viu, né? Nós vimos que no caso foi o clone, nós vimos o git add, o git commit, o git push, vimos o git status, o git fetch, o git checkout, o git branch, né? Acho que foram todos esses. É basicamente os principais aqui, né? No primeiro momento você aprende esses 4 aqui. Depois você aprende. O status está no meio, que ele é só um log, né? Só para você ver informações. Depois você aprende esses outros, né? A gente viu conceitos de branch, merge, hash, só chama de MR, né? Basicamente isso aí. E viu como é que a gente faz essa parte de comparação de performance entre dois algoritmos, né? Então é isso. Acredito que tenha sido interessante, né? Você vê que ficou um ninho de rato bem legalzinho aqui, né? Então é isso, né? Espero que tenha ajudado. Espero que vocês tenham gostado. Tenha dado para aprender esses conceitos. E até a próxima.